Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos ver o assunto sobre matrizes, especificamente a multiplicação de matrizes. Então, para a gente poder multiplicar duas matrizes, a gente tem que observar uma coisa muito importante, que é o número de colunas da primeira matriz tem que ser exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. E como é que a gente vai verificar isso num exercício, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, né? Numa prova, por exemplo. Aqui, ó. Dadas duas matrizes A de ordem 2 por 3, então temos uma matriz A de ordem 2 por 3, ou seja, duas linhas e três colunas, e a matriz B de ordem 3 por 4, ou seja, 3 linhas e 4 colunas. Está perguntando aqui, é possível obter o resultado de A vezes B? Então, antes da gente começar a resolver, eu vou lembrar vocês, primeiramente, da fórmula geral de uma matriz, onde o nome da matriz é dado por uma letra maiúscula e tem as letrinhas I e J acompanhando aqui, onde o I representa o número de linhas, ou seja, o primeiro valor que aparece aqui é correspondente ao número de linhas, e o J representa o número de colunas. Então, o segundo valor representa o número de colunas. Então, temos aqui, ó, a matriz A é de ordem 2 por 3, vezes a matriz B de ordem 3 por 4. Isso aqui dá de fazer? Dá. Se a gente observar aqui, ó, a matriz A de ordem 2 por 3, duas linhas, 3 colunas, ou seja, o número de colunas da primeira matriz, que é esse cara aqui, ó. Esse 3 aqui. Ele tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Qual é a segunda matriz? É a matriz B, de ordem 3 por 4. Tá aqui, então, a matriz B de ordem 3 por 4, em que aqui, ó, 3 é o número de linhas, que é esse cara aqui. Então, para a gente definir se vai dar para multiplicar duas matrizes ou não, é só olhar a ordem delas e observar esses pontos aqui, ó, no meio. Aqui, ó, que fica aqui exatamente no meio, não fica nas laterais, fica no meio. Se esse valor aqui for igual, ou seja, o segundo valor que aparece aqui na matriz A e o primeiro valor que aparece na matriz B, se eles forem iguais, a gente consegue sim fazer a multiplicação de duas matrizes. Então, coloquei aqui, note que o número de colunas de A, que é 3, é igual ao número de linhas de B, que é 3 também. Portanto, é possível obter o resultado A vezes B, ok? O resultado da multiplicação de A por B vai ser uma matriz C qualquer, pode ser qualquer letra, tá? Eu só estou simbolizando as letras para ficar em ordem, né? E a ordem dessa matriz C, que é a matriz resultante, ela será dada da seguinte forma. O número de linhas da matriz A define o número de linhas da matriz C, ou seja, depende de quantas linhas tem a matriz C vai ter esse mesmo número de linhas. Aqui, já o número de colunas da matriz B define o número de colunas da matriz C, ou seja, matriz B tem tantas colunas, a resposta vai ser a matriz C com o mesmo número de colunas da matriz B. Então vamos observar o seguinte, antes a gente estava usando os valores do centro aqui, ó, do meio. Agora, para saber qual vai ser a ordem da nossa matriz resposta, é só usar os das laterais. Aqui, ó, A vezes B vai ser igual a uma matriz C com duas linhas e 4 colunas, ou seja, o número de linhas da matriz A, sendo que a gente já tinha usado o 3 antes para comparar, né, para ver se dava de fazer a multiplicação. Então, o que sobrou aqui é o 2 e o 4. Então, o resultado vai ser uma matriz 2 por 4. Okay? Então, na prática, a gente vai resolver aqui essa multiplicação entre duas matrizes, que é a matriz A, que é 2 por 3, para combinar com o que está aqui, para provar que o que eu estou falando aqui é verdade, né? Então, a matriz A 2 por 3 e a matriz B 3 por 4, a gente vai determinar A vezes B e vai
verificar para ver se realmente vai resultar numa matriz C de ordem 2×4. E como a gente vai fazer isso? Aqui eu já coloquei as duas matrizes multiplicando. Então, a gente sabe que essa primeira aqui é a matriz A, essa segunda aqui é a matriz B e essa vai resultar numa matriz C. Então, observem aqui, ó, essa matriz A, ó, tem duas linhas e 3 colunas, que é uma matriz 2×3. A matriz B, ela tem 3 linhas e 4 colunas, é uma matriz 3×4. Notem que o último valor aqui e o primeiro valor aqui são iguais, portanto a gente consegue fazer a multiplicação. O resultado vai ser a matriz C de ordem, olha só, pega o primeiro aqui, os das extremidades, ó, de ordem 2 por o outro da outra extremidade, 4. É isso que eu falei na parte anterior. Então agora a gente vai resolver isso para ver se realmente é isso mesmo que acontece. Para resolver, a gente vai montar uma matriz maior aqui, ó. E vamos fazer isso com bastante calma para que todo mundo entenda. Como é que a gente vai resolver essa parte aqui? A multiplicação não vai acontecer entre elementos que estão na mesma posição. Isso não acontece, ok? Mas a gente vai fazer a multiplicação da linha com a coluna. Então, a primeira linha da matriz A vai multiplicar com a primeira linha da matriz B. Depois, a primeira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. Então, sempre a multiplicação acontece entre linha e coluna. De que maneira? A gente vai usar os 3 elementos que estão aqui na primeira linha. A primeira linha da matriz A é 1, 0 e 5. E a primeira coluna da matriz B é 2, menos 2 e 10. Então, a gente vai fazer a multiplicação entre esses valores. Como é que vai funcionar? A gente vai pegar o 1 e vai multiplicar pelo 2. Então, aqui vai ficar 1 vezes 2. É a primeira multiplicação que a gente vai fazer, né? Primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira coluna. Então, depois a gente vai botar o sinal de mais aqui e vai fazer a outra multiplicação. Notem que aqui, ó, é o segundo elemento aqui, ó, da primeira coluna. Então, a gente vai multiplicar com esse segundo elemento da primeira linha. Então, vai ficar 0 vezes menos 2. Então, vou botar aqui, ó, 0 vezes menos 2. Vou botar o menos 2 entre parênteses, porque é necessário parênteses aqui na multiplicação para não confundir, né? Fazer 0 menos 2. Tem que saber que tem uma multiplicação aqui implícita, por isso a gente usa o parênteses. Tá? Então, 0 vezes menos 2, mais, agora a gente faz o 5 vezes o 10. Essa operação toda que a gente fez aqui vai dar o primeiro elemento da matriz resposta. A gente vai ter que resolver isso aqui para dar o primeiro elemento da matriz resposta, ok? Agora a gente vai fazer o segundo elemento aqui. Como é que a gente vai fazer? Vai pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Mesmo processo, mesma coisa, em ordem. Ó. Primeiro elemento aqui com o primeiro aqui, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. Então aqui ó, vai ficar 1 vezes 3, mais, sempre tem um sinal de mais entre eles. Agora, 0 vezes 4, mais, agora 5 vezes 1. Esse processo é repetido sempre. Agora, a gente vai fazer, já fez com a primeira coluna, com a segunda coluna, agora vamos fazer com a terceira coluna. Então, 1 vezes 0, mais
Aqui vai ficar 0 vezes 0, mais, e aqui vai ficar 5 vezes 6. Então, esse aqui, o resultado vai ser o terceiro elemento da primeira coluna. Agora vamos para a última coluna aqui, ó. Vamos fazer o resultado da última coluna. Mesma coisa, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Por isso que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Então aqui vai ficar 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais 5 vezes 3. Essa daqui vai fechar os 4 elementos da primeira linha. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 colunas, o que vai fechar aqui, ó, a resposta é a matriz C, 2 por 4, 2 linhas, 4 colunas, temos aqui as 4 colunas. Agora a gente vai fazer a segunda linha aqui, que agora é correspondente à segunda linha aqui, ó, 4 menos 1 e o 0. E a gente vai fazer o mesmo processo, vai multiplicar o 4 menos 1 e o 0 pelas colunas da matriz B. Então, lembrando que é sempre primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. 4 vezes 2, então vou colocar aqui, ó, 4 vezes 2, mais, aqui vai ficar, ó, menos 1 vezes menos 2, então vou colocar aqui, ó, menos 1 vezes menos 2, mais, e agora aqui vai ficar 0 vezes 10. Pronto. Agora vamos fazer a segunda linha com a segunda coluna. Então, 4 vezes 3, mais, aqui ó, menos 1 vezes 4, mais 0 vezes 1. Esse resultado vai dar o segundo elemento da segunda coluna. Agora vamos fazer com a terceira coluna. Vai ficar 4 vezes o 0, mais menos 1 vezes o 0, mais o 0 vezes 6. Então, essa aqui é da terceira coluna. Agora vamos para a última coluna. Então, mesmo processo, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Vai ficar 4 vezes 1, mais menos 1 vezes 2, mais 0 vezes 3. Agora a gente vai resolver essas brincadeiras aqui e a gente vai ter o resultado de A vezes B. Eu vou continuar respondendo aqui embaixo, vou fazer de forma bem detalhada aqui. Então aqui, ó, 1 vezes 2 é 2, vai ficar 2, mais 0 vezes 2, vezes menos 2, vai dar 0. Se fosse 2 ou menos 2, tanto faz. 0 vezes qualquer número vai dar 0. 0 mais 5 vezes 10, 50. Então, o resultado disso aqui, depois vai dar o primeiro elemento da primeira coluna. Agora aqui, ó, 1 vezes 3 é 3, mais 0 vezes 4 é 0, mais 5 vezes 1 é 5. Aqui, 1 vezes 0 é 0, mais 0 vezes 0 é 0, mais 5 vezes 6 é 30. Aqui, 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes 2, 0, mais 5 vezes 3, 15. Fazendo agora aqui os cálculos embaixo, 4 vezes 2, 8. Aqui é o mais com menos vai dar menos, né? E na multiplicação entra a regra de sinais, assim como parênteses com sinais consecutivos e divisão. Então, menos com menos vai dar mais, então vai dar positivo. 1 vezes 2 vai dar 2.
mais 0 vezes 10 vai dar 0. Aqui, 4 vezes 3, 12. Lembrando que a gente faz sempre as multiplicações primeiro, claro. Aqui, ó, mais com menos dá menos. Então, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Mais 0 vezes 1 vai dar 0. Aqui, 4 vezes 0 vai dar 0. Mais com menos vai dar menos, mas aqui não importa, porque a gente está multiplicando por 0, então tanto faz se é mais ou menos 0, somar 0, subtrair 0, não vai fazer diferença. Mais 0 vezes 6 é 0. Por último, 4 vezes 1 vai dar 4. Mais com menos vai dar menos. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Mais 0 vezes 3 aqui, ó, vai dar 0. E agora a resposta que a gente quer vai ser essa aqui, ó. Chegando aqui, 2 mais 0, 2 mais 50 vai dar 52. 3 mais 0 vai dar 3, mais 5 vai dar 8. 0 mais 0, 0 mais 30 vai dar 30. 1 mais 0 vai dar 1, mais 15, 16. 8 mais 2, 10, mais 0, 10. 12 menos 4, 8, mais 0, 8. 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. 4 menos 2, 2, mais 0, 2. Então, a nossa resposta, a resposta que a gente está procurando de A vezes B vai ser exatamente esse aqui. É a matriz C, no caso, né? A nossa matriz C, que é a matriz resposta. E olha só a ordem dessa matriz. Quantas linhas tem essa matriz? Tem 2 linhas. E quantas colunas tem? 4 colunas. Então, uma matriz 2 por 4. Exatamente o que a gente tinha visto aqui que daria. Ok? Então, sempre o processo é feito da mesma forma. Tá? Então, pega a primeira linha, multiplica com a primeira coluna, com a segunda coluna, até terminar o número de colunas. Depois pega a segunda linha e faz o mesmo processo que fez com a primeira. E sempre, ó, primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento, terceiro elemento com o terceiro elemento aqui. Tá? Não vamos multiplicar o primeiro elemento com o segundo, nem o primeiro elemento com o terceiro, nem o segundo com o primeiro e o terceiro. Não vamos fazer isso, tá? Porque vai ficar errado. Então, é assim que a gente faz multiplicação de matrizes. E agora, para terminar, se a gente tivesse uma matriz A de 2 por 3 e multiplicasse uma matriz B de 2 por 3, daria para resolver? Será que a gente conseguiria obter o resultado disso aqui? Primeiro, a gente sabe que para fazer uma multiplicação entre duas matrizes, a gente precisa ter o número de colunas da primeira matriz, ou seja, o 3 aqui, igual ao número de linhas da segunda matriz, que é esse cara aqui. Aqui eu tenho 3 colunas, já que é uma matriz A de 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. Então, são 3 colunas. E aqui, ó, são 2 linhas, já que a matriz B é de ordem 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. Então, se esse valor é diferente desse, ou seja, não é igual, eu tenho 3 colunas aqui e aqui 2 linhas, eu não consigo fazer essa multiplicação. O resultado não existe. Ok? Não tem como fazer. Para a gente conseguir resolver multiplicação de matrizes, o número de colunas da primeira matriz obrigatoriamente tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, espero que tenha ajudado aí. Então, qualquer dúvida, vocês sabem como me contactar. Estou aí disponível no WhatsApp, beleza? Boa semana a todos.